Marcos? Marcos, Eu. pode ler para mim esse texto? Comenta escrito pra mim. Caroline Camargo. Apareceu aí? Não. Visita. Tá, aí. Tá aparecendo para você, Isabelle? Qual é? Aí, mano. Tá. Você pode ler, Isabelle, então? Pode ler, Isabelle. Sobre a minha mesa. Pronto, já foi, tia. Consegui. Foi? Então vamos lá, vai, Marcos. Obrigada, Isabelle. Vamos lá, Marcos. Sobre a minha mesa, na redação do jornal, encontrei numa tarde quente de verão e um inseto que parece um aeroplano de 4 asas translúcidas e gosta de sobrevoar os açudes, os corregos e as poças d'água. De água. Pode continuar. Um bicho do mato e não da cidade, mas que fazia ali sobre a minha mesa, em pleno coração de petróleo, parecia morto, mas notei que movia nervosamente as estranhas minúsculas mandíbulas. Ele estava morrendo de sede. Talvez pudesse salvá-lo. Peguei pelas asas e levei ao banheiro. Depois de acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão e deixei que a água pingasse sobre sua cabeça e suas asas. Permaneceu imóvel e não tem mais jeito, pensei comigo, mas eis que ele se estremece todo e remove a boca molhada. A água tinha escorrido toda. Era preciso arranjar um meio de mantê-la ao seu alcance sem, contudo, afogá-lo. A utopia talvez desse um jeito. Transferiu para lá, acomodou e voltei para a redação. Ótimo. Mas a memória tomará Tá bom. outro rumo. Tá bom, Marcos. Vamos lá. Até aí, ó. O cara trabalha onde? Essa pessoa trabalha onde? Para todo mundo. Onde essa pessoa trabalha? A pessoa que está contando a história, ela trabalha onde? Em uma redação de jornal, né? Ó, sobre a minha mesa, na redação do jornal, o que essa pessoa encontrou? Um bicho do mato. É um inseto que parecia, ó, que é um bicho do mato. Muito bem. Tá? Esse inseto, como é que ele estava? Lucas, tá aí? Ele estava machucado, tia. Machucado. Ele parecia morto. Muito bem. Ele se movia nervosamente, né? Uhum. Estava morrendo de sede. Então, essa pessoa foi, levou ele no banheiro, molhou ele, né? Deixou pingar água sobre a cabeça. Pensou que não tinha mais jeito, né? Mas ele se mexeu, não foi? Então, ó, Uhum. mas eis que ele se estremece todo. Ótimo. Isabelle, Oi, professora. pode continuar aqui, ó. Mas a memória. Agora eu tô. Tá aparecendo para você? É de marola, né? Isabelle. Mas a memória tomará outro rumo.
Lá na minha terra, nosso grupo de meninos chamava em bicho de macaquinho. Voador era diversão. Olha, Samuel. Olha, Samuel. Cadê da tia? Tá Samuel. falhando, né? Vou continuar, tá? Amarrá-los com uma linha e deixá-los voar acima de nossa cabeça. Lembrava também do açude na fazenda, onde eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam na água escura. Mas que diabo fazia na Avenida Rio Branco esse macaquinho voador? Ou seja, esse bichinho ele estava acostumado a ver onde? Ó, lá na minha terra, tá vendo? Era chamado de macaquinho voador. Ele está lembrando que ele via esse bicho na infância dele. Mas hoje, onde ele se encontra? Ó, na Avenida Rio Branco. Ou seja, ele se encontra no escritório dele, que fica na Avenida Rio Branco. Teria ele voado do Coroatá até aqui só para me encontrar? Seria ele uma estranha mensagem da natureza a este desertor? Desertor é uma pessoa tipo que desistiu de alguma coisa, né? Ele tá achando que por ele ter visto esse bichinho, será que esse bichinho tá querendo me chamar para eu voltar a ter contato com a natureza, né? Então, ó, voltei ao banheiro e em tempo de evitar que o servente o matasse, não faça isso com o coitado. Coitado nada, esse bicho deve causar doença. Tomei-o da mão do homem e pus de novo na pia. O homem ficou espantado e saiu, sem saber que laços de afeição e história me ligavam àquele estranho ser. Ajeitei-o, dei-lhe água e voltei ao trabalho. Mas o tempo urgia. Textos, notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais dele. Então, esse é um trecho, olha só. O Menino e o Arco-Íris e outras crônicas. Foi tirado desse livro. Vai para a cozinha. Tá bom? Foi tirado desse livro aqui, ó. O Menino, o Arco-Íris e outras crônicas, que é da coleção Vai lá para... de ler. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer algumas atividades. Número 1. O texto acima é o quê? Lucas, tá aí? O microfone dele tá mudo, Sara, professor. tudo bem, Sara? Lucas, o quê? Lucas está sem áudio. Cadê seu áudio, Lucas? Ele está mudo. Mudo? Não fui eu, não. Ó. Lucas, diz para mim, o texto acima é um conto, uma crônica ou uma reportagem? Lucas? O que seria uma crônica? Uma crônica. Por quê? Não, o que seria uma crônica? O que seria? Então, vou explicar para vocês. Um conto é uma narrativa curta, é quando você conta uma história de uma forma curta. Uma crônica, ela já vai mais além. A crônica te dá detalhes, a crônica te remete a alguma coisa que aconteceu em um determinado tempo. Uma crônica pode ter um ar de coisa engraçada, tá bom? Então, tem duas maneiras de você saber o que esse texto é. Ou você sabe, por saber o que é um conto ou uma crônica, a diferença, ou por isso aqui que a gente tem, ó, O Menino e o Arco-Íris e outras crônicas, tá bom? Então, esse texto é uma crônica. Por quê? Porque ele é uma narrativa, ele está contando uma história, envolvendo uma coisa que acontecia antigamente, com coisas que acontecem hoje, tá bom? Então, é uma crônica.
Uma Número crônica. 2, Tá bom. Marcos. Lê para mim, por favor. No segmento, gosta de sobrevoar os açudes, os córregos e as poças de água. O narrador expõe. Então, vamos lá. Gosta de sobrevoar os açudes, os córregos, né? Que os córregos são os rios, e as poças de água. Ou seja, esse animal gosta de estar no meio da água. O que o narrador quer dizer com esse trecho? O hábito do inseto. Muito bem, muito bem. Um hábito do inseto. Muito bom. Número 3, Isabelle. Na parte morto, sei que movia nervosamente as estranhas e nos fandíbulos. A palavra da cara exprime uma circunstância. Então, olha só. A palavra aqui, ó, é nervosamente. Dá a ideia de que lugar, modo ou intensidade? Modo. Muito bem, modo. É o jeito, né? O modo é o jeito como ele se movia. Muito bom. Sara, tá aí? Tô. Lê essa número 4 para mim, Sara, por favor. Sublinhe a seguir as expressões que estabelecem entre os fatos uma relação de tempo. Então, diz para mim aí, quais são as palavras aí que diz que é tempo, que indica tempo pra gente? Depois, molhei. Ó, Tá certo? Eu molhei? depois de acomodá-lo, molhei a mão. É uma sequência, né? Deixei que a água pingasse, tá? Então, ó, depois de acomodá-lo a um canto da pia, molhei a mão, deixei que a água pingasse, mas a expressão, a palavra principal aqui é esse depois. Depois. Tá bom? Que marca tempo. Muito bom. Número 5, Lucas. Eu preciso não querer fazer isso, só escutar? Pode ouvir então, só. Vamos lá, Isabelle. Número 5. O narrador remonta à própria infância. Vamos lá, gente. Qual o trecho que ele lembra da infância dele? Vou ler, tá? Peguei-o pelas asas e levei-o até o banheiro. Lá na minha terra, nosso grupo de meninos chamava esse bicho de macaquinho. Mas o tempo urgia. Textos, notícias, telefonemas, fui para casa sem me lembrar mais dele. Segunda pergunta. A segunda, muito bom, muito bem. A segunda, que ele remonta à própria infância. Então, lá na minha terra, ótimo. Número 6, Sara. Transferiu para lá, acomodei, eu voltei para a redação, em termos grifados. Então, ó, transferi, o termo é isso aqui, ó, transferi o, acomodei o. Esses termos aí foram empregados para, primeiro, retomar, caracterizar ou complementar. E ele está falando de quem? De quem que ele está falando, pessoal? A pessoa aqui está falando de quem? Do inseto, não é mesmo? Então, ó, transferi-o, acomodei-o e voltei para a redação. Esse o, ele está ligado ao quê? Que palavra que a gente já falou antes? Quem é esse o aí?
Quem é que ele transferiu? Quem é que ele acomodou? Lá na pia, lá. Digam para mim. Hein, Marcos? De quem ele está falando aqui, Marcos? Aonde? De quem que ele está falando, ó? Transferi-o para lá, acomodei-o. Quem é o aqui? Eu posso falar assim, ó. Transferi ele, acomodei ele. Posso, não posso? Quem é Posso. ele? Acho que é a primeira. Muito bem, mas por quê? Ele está retomando o quê? É isso que eu quero que vocês entendam. Ele está retomando a palavra inseto, que é de quem ele estava falando. Então, para ele não falar assim, ó. Para ele não falar assim, ó. Transferi o inseto, acomodei o inseto, entendeu? Então, ele troca o inseto pelo o, mas ele está retomando lá. Ele ainda continua falando do inseto, tá bom? Muito bom. Vamos mais à frente um pouquinho. Número 7. Na passagem onde eles apareciam em formação de esquadrilha e pousavam na água escura, o vocábulo onde aponta para um lugar. Assinale-o. Que lugar é esse que essa palavra onde está se referindo? Onde é aquele... Ó, na passagem, nesse pedacinho, ó, onde eles apareciam em formação de esquadrilha. Onde é que eles apareciam? No açude da fazenda, na Avenida Rio Branco ou em Coroatá? Pode Coroatá. falar, Arthur. Lucas? Em Coroatá. Tô olhando. Fala. Responde, Lucas. Pode responder. Marcos, em Coroatá? É, mas é em um lugar específico de Coroatá, Marcos, onde tem a água escura. Olha aqui, ó. Pousavam na água escura. Onde tem lugar para pousar aí na água escura? O açude na fazenda. Muito bem, o açude na fazenda. É isso aí, muito bem. E a número 8, identifique o fato que, segundo o narrador, fez com que ele fosse para casa, esquecendo-se do bicho. Qual é o trecho aí que ele diz que ele foi para casa? Tomei-o da mão do homem e o pus de novo na pia. Ajeitei-o e dei-lhe água e voltei ao trabalho. O tempo urgia quer dizer que estava tudo muito corrido. Textos, notícias, telefonemas. O tempo urgia? Muito bom, isso é muito bem. Isso aí. O tempo urgia. Foi quando ele esqueceu do bicho. Ele até fala isso lá no texto, né? Uhum. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. É só interpretação de texto, tá bom? Quem é aluno da Prefeitura de Queimados, esse material eu peguei no drive da Prefeitura, que eles parece que enviaram algum material para vocês, tá bom? Então, vocês podem copiar no caderno, acredito que até no caderno da escola mesmo, que vai ser bom para vocês. Tá ok?